A paz de Jesus esteja sempre em vossos corações. Jesus, sempre correto em seus ensinamentos, em todos os dias de nossas vidas, nos lembramos dos momentos em que pudemos com Ele estar, ouvindo palavras sábias, exemplos que carregam em nossa alma o quão pequeno ainda somos diante da grandeza e da humildade do Cristo em nossas vidas. Quantas vezes colocamos os nossos problemas à frente de tudo e as nossas retaguardas ainda enfraquecidas pelas nossas invigilâncias. Jesus, sabiamente, soube nos ensinar para que pudéssemos aprender a conhecer melhor os que conosco caminharam, os que hoje fazem parte desse trabalho amoroso de esclarecer as almas quanto às suas posições em vidas, a fim de evitar sofrimento e situações kármicas posteriores por atitudes impensadas, causando consequências que vão retrair a vida e trazer-lhes reconciliações dolorosas pela eternidade. Quando acolhemos os ensinamentos do Cristo em nossos dias, seus exemplos ponderados em todas as situações em que o Cristo era perseguidos pelos sacerdotes, pelas autoridades, mesmo sendo pacificador e cumpridor das leis, o medo sempre esteve presente na vida daqueles sacerdotes e na vida daquelas autoridades. Jesus, sempre sereno, conhecedor da vida e das fraquezas humanas, não temia que, ao seu lado, ainda caminhavam pessoas sem fé, até mesmo aqueles que poderiam traí-lo e que poderia tirar-lhe a vida, expondo-a de forma a causar um impacto sofredor na vida deles mesmos. Mesmo sabendo da fraqueza da fé daqueles que o seguiam, Jesus os alimentava sempre com conhecimentos novos, sempre demonstrando a autoridade que tinha sobre todas as enfermidades, as dúvidas que haviam no coração e na mente de todos,
Jesus, estudioso que é e aplicado em tudo que faz, pacientemente dizia palavras com sabedoria para fazer com que os corações acalmassem as mentes e com isso elucidava-se as dúvidas e o número de seguidores aumentava cada vez mais, pois Jesus alimentava-lhes a esperança de um reino de justiça e de verdade, diante de todas as injustiças pelo qual o povo naquela época vivia. Indulgências de sacerdotes, onde apenas os ricos poderiam entrar ao reino dos céus, mesmo pecando à vontade. Mas os maus sacerdotes vendiam suas liberdades pecadoras, provocando-lhes uma ilusão de salvação que não havia. Como Jesus veio como orientador, falando do reino de Deus e de tudo que cada um ali precisava ouvir, sobre injustiça, perseguição, calúnia, difamação, e alertando Cristo quanto à fidelidade, a fé e o amor, o respeito e a caridade, alimentava-lhes a esperança do reino de Deus e da justiça, que haveria de vir contemplar suas vidas diante dos mesmos que perseveram pela verdade. Na verdade que dói apenas naqueles que não a vivem. A verdade e a esperança naqueles que a contemplam. Assim como a fé. A fé é o conhecimento ativo de todas as leis que regem o universo. Portanto, tudo e todos os fenômenos vividos pelo Cristo fortalecia a fé naqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, fortalecendo-lhe pelo exemplo, o exemplo demonstrado do que cada um aprendia e do que cada um praticava. Assim Jesus foi dando a todos nós todos os exemplos necessários para que esse conhecimento possa ser vivido por nós em toda a nossa ideologia de vida, respeitando a todos como mesmo o fez, as ideologias humanas impostas forçosamente ao poder que os homens pensam ter sobre as massas humanas, pelo medo, pelo terror, pela imposição de um pecado eterno, diante de uma verdade que o Cristo veio mostrar, que é a humildade e a caridade, os exercícios praticados no dia a dia, o trabalho, é o bem, é o caminho que eleva ao ser a sua evolução, entendido como salvação de um mundo sombrio, de medo e insegurança que se vivia. Jesus nos trouxe a segurança necessária para continuarmos aprendendo pelos séculos seguintes. Assim como cada um dos irmãos que frequentam as escolas iniciáticas da espiritualidade, que buscam conhecimento,
O conhecimento precisa ser estagiado nas obras que se permitem fazer o bem, diante da oportunidade que é dado. O caminho do conhecimento espiritual é a caridade praticada em todas as suas formas de ser, não apenas curando as feridas, atendendo aos enfermos, não apenas falando, orientando, mas diante do exemplo de vida que cada um tem no seu dia a dia, de onde estiver. Ensinar o amor a quem não sabe amar. Ensinar o perdão para quem não sabe perdoar. Ensinar misericórdia a quem haja com crueldade. Pois assim fez o Cristo, exemplificando a todos nós e não complicando a vida dos discípulos e apóstolos, pedindo apenas que eles exemplificassem apenas o que eles absorveram. As palavras, então, não se tornavam vazias, porque eram carregadas pelos feitos, pelas obras, pelo exemplo praticado. Assim é o trabalho desta casa, cujos seus trabalhadores são ensinados, que as lições trazidas pelos Espíritos devem ser primeiro vivenciadas em seu dia a dia. Levar amor onde não há, levar esperança onde não tem, dar o exemplo de amizade, mesmo nos ambientes pessoais diferentes. Mesmo que as pessoas pensam e ajam diferentes, os que aqui dentro estão, e que se colocam à disposição ao trabalho, à colaboração, foram acolhidos por Maria. Maria os acolheu como são. E a obra da caridade vai lhes oferecer a oportunidade da reforma para que cada um continue a evolução. Ajudar-se mutuamente, como é ensinado aos irmãos, é o exemplo que Maria, mãe de Jesus, deu a cada um de nós. Como acolheu cada um dos que aqui estão, honrados e abnegados colaboradores da casa, onde não se deve olhar os defeitos alheios sem antes corrigir os próprios. Antes de haver um julgamento alheio, para evitar o julgamento próprio. Quando você entende as palavras do Cristo, o que Maria Santíssima fez e faz por cada um de nós, encarnados e desencarnados, dentro da esfera física e espiritual de trabalho, o que melhor exemplo nós podemos dar, senão de acolher pacientemente aqueles mesmos que no momento talvez não entendamos o porquê aqui estão. Jesus veio para os enfermos e Maria Santíssima é a grande enfermeira da humanidade, em que com vestimentas simples se apresenta e faz os curativos necessários em cada um, mesmo liderando grandes falanges de trabalhadores. Nossa Senhora do Amor está sempre presente entre os irmãos e se manifesta nas formas mais simples em cada um. E nem sempre os próprios irmãos reconhecem a ação de Maria em cada um. Observando os próprios erros, é que nós fomos corrigindo na nossa missão.
acolhendo aqueles ao qual Maria nos confiou, mesmo que houvesse alguma desafeição do passado entre nós, atendendo com obediência, mesmo sem saber o porquê no momento, a clareza dos fatos vem com o tempo. Quando acolhemos aqueles que são diferentes de nós, que pensam e agem diferentes, nós os envolvemos num trabalho sacrossanto de manter limpa e em ordem a casa. A limpeza física é essencial, mediante a limpeza da alma que cada um tem. Trabalhos nobres feitos por todos nós. Por todos nós participamos da limpeza que a nossa casa tem. A casa deve permanecer longe dos miasmas, da maledicência, da ingratidão. Deve permanecer limpa com o amor e a oração. Assim, convidar os irmãos ao trabalho que fora confiado a cada um fazer com amor, pelo acolhimento que Maria lhes trouxe, pelo amor que ela tem em seus corações, para que não vos pegues de surpresa após o desenlace e ter tanto recebido e pouco dado, e de não ter condições de continuar diante de uma esfera de conhecimento dada a todos graciosamente pelo esforço de aprender que cada um tem em mãos. A reforma é constante e motivadora. Lembramo-nos sempre dos exemplos do Cristo quando conosco esteve. E tão bom é quando os espíritos maiores chegam até nós, paramos todas as nossas atividades e nunca dissemos que perdemos o nosso tempo para ouvir a palavra desses irmãos que amorosamente vêm de onde estão para nos ajudar a entender nosso trabalho e melhorá-lo nas nossas condições. Os que amorosamente realizam suas tarefas vão cumprindo a sua missão de vida e vão limpando as suas almas de todo esse sofrimento que trouxeram de suas vidas passadas e cujo amor trazido por Maria dentro dessa casa, que não se importa com as injúrias e as difamações, mas ajudando os corações a se limparem, para que os mesmos um dia se debrucem do necessário perdão a ser alcançado por eles mesmos, por não terem apreciado a oportunidade que fora dada diante de um pedaço desse hospital que socorre almas materializados no plano material, que vos acolhe em vida nesse momento, uma vida encarnada de purificação, de resgate, de orientação, para que os mesmos possam enxergar que a felicidade, o amor e o perdão, a sorte ou o que mais procuram, a limpeza da alma que lhes é propiciada, lhes garantirá a ascensão para suas próximas jornadas. Maria, Mãe de Jesus, é a mantenedora desta casa, com seus abnegados trabalhadores. Maria está sempre presente, preocupada com a humanidade e suas ações, assistindo com detalhes a postura de cada um,
até mesmo dentro da própria casa, criada por ela na terra, dando-nos a oportunidade de um trabalho, da feitura do bem, da consagração do amor em cada coração. É de valor inestimável que cada um dos irmãos reflita sobre o que fazes no dia a dia. A casa não é nossa, a casa é de Maria. Somos apenas os zeladores e fazemos questão de manter a casa limpa e organizada para receber os irmãos, receber a todos de igual forma, sem jamais perguntar quem são. Acolhimento na casa de Maria vem de todas as partes do mundo, todos os credos, seitas, religiões, até mesmo os de desafetos, foram buscados pelos socorristas, a fim de que Mãe Maria possa lhes dar um pouco do seu aconchego, pois ela sempre tem o tempo sagrado para cada um de nós, mas sabemos que não devemos lamentar dos nossos erros e aprendemos a corrigi-lo com trabalho, com abnegação, amor, as tarefas que nos são dadas. Quantas e quantas vezes vassoura, baldes, panos foram dadas em nossas mãos para a limpeza dos corredores, dos quartos, das paredes, das portas. E sempre quando vêm irmãos carregados de miasmas, alguns resquícios sobram pelo chão e por esses ambientes por onde passam, ao enfrentar um tratamento de purificação de suas vidas desequilibradas, na maioria das vezes provocadas pela ingratidão. Ingratidão ao trabalho, à família, ingratidão à saúde. E esses ingratos acabam sendo ingratos consigo mesmos, diante de tantas e tantas oportunidades. Então, quantas vezes, com os nossos baldes, panos, vassouras, rodos, vamos limpando todo o caminho, pois aqui fazemos o que precisa ser feito e ajudamos aqueles que não fazem direito a verem a necessidade de mostrarem como são suas almas, pois um trabalho mal feito apenas revela a alma de quem é. O trabalho bem feito mostra a alma quem é. Mostrem-se para Maria como nós nos mostramos, nos dedicando à obra da caridade, diante de um trabalho em que a medicina vem realizando junto às mentes, auxiliando os irmãos ao compromisso com a vida. A medicina de Jesus é o amor. A medicina de Maria é a caridade. Aqui, acompanhamos Nosso Senhor em sua jornada. Fomos acolhidos por Maria. Portanto, a casa de caridade acolhe todos, cada um
cada um dos irmãos vem mostrando a alma que é. Quando zelam por cada um dos objetos, quando observam as lixeiras, os banheiros, os corredores, os quadros, as paredes, quando não desperdiçam papéis, lápis e caneta, quando não desperdiçam todos os utensílios de trabalho, estão demonstrando a alma que são. Assim, cada um tem a oportunidade igual de mostrar quem é. Como Bezerra disse a todos vós, a qual família você pertence. Nós pertencemos à família de Maria Santíssima, à família de Jesus. Aqui não há trabalho que não seja enobrecedor. Assim, o trabalho de cada um, os cuidados de cada um, estão revelando quem são. Faça com amor e banir a maledicência do nosso meio, banir a maldade dos nossos olhos e fazermos enxergar que é um grande hospital e que os enfermos estão aqui, curando-se do mal, da ignorância, que às vezes o impulsiona a se esconder das tarefas que deveria fazer, mas que o registro está mostrando cada um, até mesmo quando escondem-se em salas, em banheiros. Cada um perde o seu tempo, mentindo a si mesmo de forma infantil, quando a oportunidade de evoluir, de se consagrar, pode ver o tempo passando, e quando nós damos ouvidos à maledicência, e ali esfriamos a nossa fé, estamos mostrando o que somos. A luz e o amor do Cristo é a guia de nossas vidas, os passos certos que daremos, o acolhimento, a ternura, o amor. Não é só no pedir, mas é no fazer. É no fazer. Maria, mãe de Jesus, tem estado aqui constantemente, andando no meio de vocês. Maria, mãe de Jesus, tem se feito presente na vida de vocês, nas nossas vidas. Amem. Amem o que faz, que a vida será boa para vocês. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria Santíssima estejam sempre
em vossos corações. Viva Jesus! Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sino para receber as nossas mensagens.